E essa trilha é a Josiane, é a nossa psicóloga, psicanalista de 15 em 15 dias. Ela está aqui no programa. E ontem foi muito bacana que nós conversando com a ouvinte, né? Nós abordamos um assunto e começamos a falar sobre a mulher ficar calada, né? Tem muitas mulheres que estão ficando doentes porque não estão falando, né? Como se diz? Buscando, né? As informações, ou, enfim, não estão aceitando aquilo que estão vivendo, mas estão caladas. Então, a gente começou esse assunto ontem. E hoje de manhã, quando a doutora Josiane me perguntou, Pri, qual seria o assunto hoje? E eu abordei e falei, né? Falei, chega da gente, mulher, ficar calada. Claro que o meu programa não tem só mulheres. Eu tenho uma audiência muito grande com o sexo masculino. A minha audiência é muito, muito legal com o sexo masculino. Para vocês terem uma ideia, hoje eu fui no meu cliente, aonde ele falou que a maioria dos funcionários e dos clientes dele são masculino, do sexo masculino, e fizeram uma pesquisa e eles pediram para que eu fosse lá, porque o pessoal dizem que, né, colocaram lá do Josiane, que gostam da influencer locutora Priscila Mello. Então a empresa hoje me contratou porque a metade dos seus funcionários e clientes são, né, do sexo masculino e pediram a minha visita. Mas também o meu maior público hoje, isso não tenho como eu negar, seja aqui na Zé FM, seja no meu Instagram, o meu maior público hoje é o sexo feminino, doutora. Isso não tem como eu negar, né? Hoje eu falo diretamente com a mulher. É por isso que a gente tem que ajudar as nossas amigas que estão ouvindo a gente nesse exato momento, na Rádio Zé FM, também na internet. Quero muito agradecer todo mundo aí na audiência. E hoje, qual é o assunto, Josiane? Então, Pri, quando você me falou, vamos falar sobre as mulheres que ficam caladas, tantas coisas pra gente conversar sobre isso, mas eu escolhi duas situações, dois motivos do porquê que a mulher fica calada. É claro que tem mulher que não fica, que ela tá sempre com uma voz lutando pelo que ela deseja, ela tá sempre levantando uma bandeira, ela tá sempre sendo, inclusive, porta-voz de outras mulheres. Mas o que eu tenho visto, Pri, concordo com você, muitas mulheres estão ficando caladas, né? E antigamente se falava, né? A mulher fica calada por medo dela ficar sozinha, medo dela não estar junto, por exemplo, com o marido e não ter mais o sustento da casa. Então, muita coisa ela acabava aguentando do marido, dos filhos, por medo de se separar, né? Verdade. E daí não ter como arcar com todas as despesas, né? Então, isso acho que faz muito parte da nossa cultura. Quando a gente pensa, por que a mulher muitas vezes fica calada? Eu acredito que essa deve ser uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça. Mas existem duas que a gente não pode deixar de falar hoje aqui no seu programa, Pri, que são dois motivos que fazem com que as mulheres fiquem caladas. O primeiro deles é se essa mulher passou por algum tipo de abuso. Certo. E esse abuso, falando especificamente do abuso sexual, especialmente quando criança. O que acontece? Gera um trauma muito grande, porque no abuso, especialmente quando criança, há uma paralisação no desenvolvimento, há uma paralisação na expressão, há uma paralisação na criatividade. Então, essa mulher é como se ela ficasse sem voz. Literalmente sem voz, ela não se sente com força, com potência para dar opinião, para entrar em algum debate, né? Alguma ideia que ela tenha, ela não tem coragem de colocar, porque ela sempre vai achar que não tem o menor sentido, então elas acabam se fechando. E um outro motivo também é quando essa mulher foi criada num sistema muito rígido, onde que ela teve que obedecer a qualquer custo. Se foi uma mulher que foi criada num ambiente que ela tinha que sempre obedecer, então ela foi se fechando, se fechando, se fechando, e ela vive a vida em obediência. E essa obediência faz com que ela tenha um raciocínio, até neuronal, vai criando um padrão de comportamento, onde ela
só consegue se visualizar quando alguém dá uma ordem. Ela só consegue se expressar obedecendo alguém. Então, o posicionamento, a postura, se ela tem que tomar, se ela precisa tomar uma atitude, ela sofre, não dorme à noite, ela fica em aflição se ela tem que tomar uma atitude, porque ela foi acostumada a obedecer. Então, abuso sexual e abuso também a gente pode chamar de autoridade, onde essa mulher ela foi criada só para obedecer, agora na vida adulta ela criou esse padrão, então ela fica paralisada. Meu Deus. Pri, é tão sério isso? É sério demais. Exatamente, porque são amarrações na alma e a mulher fica aprisionada. E essa voz que precisa sair, que ela tem propósitos, ela tem mensagens, ela tem coisas a dizer para o mundo. Todo mundo tem uma contribuição para dar, mas ela precisa destravar isso para ela conseguir ser uma voz, Pri. Você que tem tanto esse seu trabalho da voz, né, Sim, Pri? Que você é uma voz, né, aqui, né, na cidade, na região, você é uma voz aqui. Essa voz, né, que vem tudo com o emocional para ter uma postura, um posicionamento, como dirigir a vida. Isso precisa ser destravado para que a pessoa consiga ter uma autenticidade, uma identidade, uma dignidade de se posicionar. E aí entra, com certeza, a ajuda de um profissional, né, Josiane? Exatamente, Pri, porque quando tá tudo travado, a gente não tem que pensar, é meu jeito, é minha personalidade. Não, a gente precisa procurar ajuda para que isso seja destravado. Por isso que nós estamos aqui hoje, né, Pri, na Rádio Zé, conversando sobre isso com você, né, depois que se você for assistir esse vídeo depois, para que você veja, eu tenho voz, eu me sinto encurralada, eu me sinto aprisionada, eu passei por isso na minha história de vida, então eu preciso procurar ajuda. E tem muitas mulheres que elas pegam defesas dessas mulheres, Pri, isso é importante também, elas saem aí gritando, expressando em defesa dessas mulheres. Certo. Mas esses movimentos que a gente vê, que tem o seu valor, mas não destrava esse emocional interno. É com o trabalho terapêutico que a gente precisa destravar esse mundo interno. E precisa, viu, gente? Precisa, porque senão acaba você ficando doente, acaba você entrando numa depressão e aí a coisa fica pior, tá? Então, precisa de alguma forma buscar ajuda. Já começa por aí, mulher. Fale, grite, preciso de ajuda. Nós temos que falar. Para você ter uma ideia, ontem, Jô, o assunto começou, sabe do quê? Uma brincadeira. Quando uma ouvinte falou, Pri, eu vou te mandar um bolo de fubá, né? Eu brinquei, né? Eu não lembro o nome. Acho que foi a Aline, a ouvinte Aline. Aí ela falou, vou mandar um bolo de fubá. Eu falei, não, Aline, se você for mandar um bolo, eu vou falar a verdade. Ela falou que eu falei assim, manda um bolo de fubá cremoso, porque o de fubá normal eu não gosto, entendeu? Aí foi aí que eu comecei com essa história que Deus me tocou no meu coração, porque nós temos que falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que está acontecendo, se está sendo bom, se está sendo ruim, se é dentro da vida profissional, se é no relacionamento. Nós temos que falar, nós não podemos mais se calar, né, Jô? Exatamente, e nas coisas assim do dia a dia, né? Você vê que é uma coisa tão simples que levou a gente a esse assunto, né? Exatamente, é isso que você diz, o que eu quero comer, se eu sinto frio, calor, né? Uma roupa nova que eu quero comprar, né? Um curso que eu quero fazer. Esse tempo, quem é mãe, tem filhos, está sempre atarefada, tem que ter um tempo para ela fazer algo que ela goste muito, porque isso renova as forças, volta a energia. A gente precisa se reabastecer como um carro, ele tem que parar para abastecer. A gente precisa ter esses momentos de tranquilidade, a gente precisa criar os nossos momentos. Para isso, a gente precisa reconhecer que nós temos esse direito. É isso né? mesmo. Esse direito da gente se cuidar e da gente ser essa voz. Se eu não tô conseguindo fazer isso, é porque alguma coisa tá atrapalhando, porque a natureza humana é para que a gente consiga fazer isso. Se a gente não está conseguindo fazer isso, é porque tem algum bloqueio e é da história de vida da pessoa. Tanto na vida biográfica como transgeracional, a gente tem que olhar para ver o que está travando para que essa mulher possa falar. E realmente, Pri, pode vir doenças, pode vir dores musculares, pode vir alergias, né? Problemas de pele,
problemas de cabelo, de unha, pode desregular todos os hormônios quando a gente não é essa voz, quando a gente não olha pra gente. Quando a gente não é ouvida, né? Exatamente. E a gente precisa conseguir ser essa voz e conseguir alguém para que nos ouça. O trabalho terapêutico é uma pessoa que está lá disponível para te ouvir. Por isso que numa busca, né, onde que eu vou, você procura um terapeuta, porque ele vai estar lá num setting preparado para te ouvir, para te receber, para que você possa destravar essa voz. Olha só, um exemplo muito pequenininho, um grão de mostarda. Mas vou dar um exemplo mais uma vez. Às vezes o marido fala assim, oi, hoje eu queria te presentear, né? Aí a pessoa fala, o que você quer no seu aniversário, por exemplo? Vou dar um exemplo. A pessoa fala, compra o que você quiser. Mas ela não, nesse compra o que você quiser, ela já tem o que ela quer, entendeu? Ela quer uma blusinha, ela quer uma rasteirinha, ela quer... Mas às vezes, até nisso, né, Jô, as mulheres não falam, né? E porque não pode ser qualquer coisa, né, Pri? Pra gente, pra nenhum de nós pode ser qualquer coisa. A gente não pode aceitar qualquer coisa. A gente precisa querer o melhor dentro das nossas condições, mas sempre a gente ter o melhor, sempre a gente olhar para aquilo que vai ser bom pra gente. Quando fala qualquer coisa, a gente tá ficando com o resto, como nada. Isso. A gente tá ficando com coisas que às vezes não é o que a gente vai usar, não é o que a gente... Não é aquilo que é útil pra gente, né? Então, qualquer coisa tem que ser retirado do nosso vocabulário. A gente tem que ter uma personalidade, perceber, eu gosto disso, então quero isso. Outro dia, meu marido tava no supermercado, ele me ligou e falou assim, o que nós vamos fazer pra janta? Eu vou comprar isso. Aí eu já ia falando, tudo bem, pode ser, mas eu falei, não, isso eu não quero hoje. Ele falou, não, o que você quer? Aí eu pensei, não, eu quero isso. Foi tão especial pra mim, Pri, porque às vezes na rotina do dia a dia a gente acaba deixando pra lá e pode ser qualquer coisa e não pode. E daí ele me trouxe aquilo que eu queria e foi um jantar muito especial. Nunca esqueço desse dia. Então a gente tem que se atentar, porque a gente pode fazer do nosso dia e às vezes nem vai ter alteração de valor, nem vai ser algo que vai desgastar a gente, vai ser algo só de decisão. Não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Tudo bem, então nós vamos comer isso. E foi maravilhoso aquele dia, uma experiência também aqui para compartilhar e que a gente tem que se atentar nas pequenas coisas. A nossa voz é nas pequenas coisas e nas grandes também. Nós temos que ser uma voz também para as grandes coisas. E essa voz, para as pequenas e para as grandes, precisa estar destravada. Muito bem. Então, vamos destravar a nossa voz e descobrir o que a gente gosta, o que a gente precisa, o que é bom para cada uma de nós, Pri. Você trouxe pra gente hoje, Jô, esse fato, né, que muitas pessoas hoje, muitas mulheres estão travadas porque tiveram abuso, né? É isso? E tem mais alguma coisa, Jô, que você gostaria de falar para as mulheres? As questões transgeracionais também são importantes, Pri. Esse é um outro motivo. Certo. Um padrão familiar onde todas as mulheres são muito quietas no sistema familiar. Então, a mãe é quieta, a avó é quieta, a bisavó é quieta, todo mundo é calado. E daí chega na minha vez, eu falo assim, não, todo mundo é quieto, eu vou ser quieta também, porque assim eu pertenço a todo o meu sistema familiar. Tem gente que por pertencimento continua repetindo o padrão sistêmico familiar. Entendi. Então isso também é importante, a gente olhar para nossos familiares e agradecer. Nos deram a vida, foi através deles que nós chegamos até aqui. Mas hoje eu posso fazer um pouquinho diferente e isso será em homenagem a todos eles, que por vezes nunca conseguiram fazer um pouco diferente. Nossos antepassados passaram por escravidão, passaram por situações de guerra, passaram por situações onde a força do quieto era muito grande, do não poder falar. Então, hoje a gente também tem que olhar para o nosso sistêmico, para a nossa família. Às vezes nem vem pela mãe, vem pelo pai, pelos avós.
mas isso chegou até nós. Então, eu reconheço, agradeço e me autorizo a fazer um pouco diferente. E eu não deixo de pertencer ao meu sistema por isso. Eu vou trazer um alívio. Isso é bonito na terapia sistêmica. Certo. Quando eu reconheço e faço isso, a minha geração, depois de mim, meus filhos, meus netos já vão pegando esse viés da voz e não do quieto, por exemplo, que é esse o tema de hoje. Quando a gente faz isso por nós, é um benefício para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. A neurociência já identifica isso. A gente passa pelo DNA essas emoções. E isso, quando a gente reconhece e modifica, é uma bênção para a gente e para as gerações seguintes. Então, a gente precisa olhar para isso. Como que eu sei que tá ruim a minha vida? Quando eu me sinto mal. Se você se sente mal, é porque tá ruim a tua vida. Se você se sente mal, é porque tá ruim a tua vida. Você precisa se sentir bem, alinhada, com força, com potência. Os problemas vêm, as angústias vêm, mas eu tenho que saber que eu sou maior que elas. A ansiedade vem, o medo vem, mas eu tenho que saber que eu sou maior que elas. Essa força, ela precisa estar em nós, homem, mulher, criança, qualquer um, para que a gente consiga ser maior. As crianças, os pais têm que ajudar, mas elas estão em formação ainda. Mas o ponto que nós temos que chegar é da potência nossa, da nossa essência. Seja o que for, a gente sente que a gente consegue lidar com isso. Então, é esse lugar que nós temos que ter, de voz, de potência, de recurso, pra gente viver a vida que a gente sabe que é dura. Mas a gente pode ter recurso para lidar com ela. Maravilha, Josiane! Mais uma vez, ela vem com aquele carinho, explica. Eu tenho certeza que você que está em casa, você com certeza conseguiu receber, né, as informações, o carinho que a Josiane passou por você. Quero muito te agradecer, viu, Jo? Muito bom, viu? Eu que agradeço, Pri, um super abraço, que você continue firme e forte na sua caminhada, que você é essa voz aqui na Terra, viu? Que você continue sendo essa voz pra gente, viu? Um abraço. Obrigada, espero que de alguma forma a gente tenha ajudado muitas mulheres nesse exato momento, pelo Instagram, pelo rádio, pelo aplicativo, pela sua rede social também, que você está aí ligadinha, né, Jô? Isso, de alguma forma nós ajudamos e se precisar nós estamos aqui também. Certo, Jô? Certo, um abraço. Um beijo, meu amor. Até. Muito bom, gente.